Olá, paz de Cristo Jesus, para você que nos ouve neste momento. Estamos de volta para continuarmos com o estudo do livro de Cantares de Salomão, um livro que tem abençoado relacionamentos, que tem nos ajudado a ver o relacionamento por um outro ângulo, por uma outra visão, com outros olhos. Esse é o propósito do livro de Cantares de Salomão. E nós já estamos ali no capítulo 2, nós estamos estudando o livro de Cantares de Salomão verso a verso, sem ignorar nenhum deles. E hoje nós vamos meditar no versículo 3, lembrando que é a amada quem vai falar para nós nesse dia. E claro, coisas poderosas, o que nós aprendemos no estudo verso a verso do livro de Cantares de Salomão. Já estamos no capítulo 2, o capítulo 1 todinho está gravado e já alguns versos, os primeiros 2 versos do capítulo 2 do livro de Cantares. E o texto diz assim: como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. A sua sombra agradável, eu me sento e saboreio seus deliciosos frutos. E aqui tem coisas profundas. Eu vou ler de novo o texto para que você possa entender. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar a leitura, capítulo 2 de Cantares de Salomão e o verso 3, onde eu estou lendo. O texto diz assim: como uma macieira entre as árvores do bosque. Macieira era uma planta que tinha nos bosques, nos desertos que apareciam ali. E essa planta, ela também dava uns frutos que era muito saboroso. Por isso que a moça faz essa comparação, porque primeiro, ela entende dos campos, ela vivia nos campos, ela cuidava das vinhas, ela cuidava dos trabalhos agrícolas da família. Então ela conhecia muito bem as árvores. Então a macieira, ela era uma planta que dava frutos e que a sua sombra e o seu fruto também era muito agradável. Então, as pessoas que estavam ali, que trabalhavam nos bosques, nos campos, pastores e pastoras de ovelhas e cuidadores de vinha, eles almejavam por esta sombra quando a hora estava quente, porque o sol do deserto e daquela região onde a moça vivia era muito escaldante. Então, ela faz uma comparação, assim como uma sombra é tão almejada e é tão bom para repousarmos, descansarmos, e também, imagine ao mesmo tempo, a mesma árvore que produz sombra, que dá sombra e que você se delicia na sua sombra, é a mesma árvore também que produzia frutos que também eram muito saborosos e gostosos ao paladar. E aí ela vai dizer assim: como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. Então ela disse que assim era o amado dela entre os rapazes dali de onde ela vivia. Ele era para ela como uma macieira, que tanto tinha sombra como também tinha frutos. Depois ela vai dizer mais aqui ainda: assim é meu amado entre os rapazes. A sua sombra agradável, eu me sento. A sua sombra agradável, eu me sento, está dizendo ela. Percebe o que eu estou dizendo? E saboreio os seus deliciosos frutos. Há uma interpretação de algumas pessoas de que a moça estava se referindo aqui, que ela está sentada à sombra do rapaz, e eles usam esse texto para então apoiar a prática de sexo oral. É isso que rola por aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O texto está falando, claro, ela está dizendo: a tua sombra eu me sento, entende? E o teu fruto, e os teus frutos eu saboreio. Os frutos, claro, seria então as carícias amorosas que o rapaz davam a ela. Eu nem posso afirmar que está se referindo a carícias oral, e nem tampouco eu posso dizer que não. Entende? Porque o texto não deixa essa pista. Porque está falando que os frutos eram saborosos, ela se deliciava, ou a minha boca.
Só que ela pode estar se referindo, obviamente, aos beijos, aos abraços, às carícias amorosas que tem em todos os casais. Então, o texto não está dizendo que era práticas desse tipo, práticas orais que ela estava então, que ela estava cometendo ali entre ela e o amado. Porém, estava falando de carícias amorosas, porque ela vai dizer aqui, olha: como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. A sua sombra agradável eu me sento e saboreio o seu delicioso fruto. Então, por que eles aplicam isso? Porque diz que ele estava em pé faz sombra, e ela estava então sentada, né, cometendo então esse ato. Mas não está dizendo isso o texto em nenhum momento. Eu acho que a gente não pode forçar, arriscar-se a dizer o que a Bíblia não diz com clareza. Então a gente precisa ter cuidado com a interpretação, entende? Agora, o texto está falando sim de carícias amorosas, claro, entende? Mas não diz quais, mas está falando de carícias amorosas entre um casal. Isso é o que o texto está dizendo. Mas a pergunta é: o que o seu amado é para você? O amado dessa moça, ele era tanto uma árvore que fornecia a ela, dava a ela sombra, como também ao mesmo tempo dava a ela amor, ou seja, ele tinha frutos, e o fruto era as carícias amorosas que ele então concedia, compartilhava com o amor de sua vida, que era então a Sulamita. Sabe, querido, a amizade de Salomão com essa moça, o relacionamento deles é algo muito interessante. Depois de tantas aventuras, Salomão encontrou realmente uma mulher com quem ele podia compartilhar seu amor, dividir seu amor, dialogar, conversar, sabe? Eles eram realmente parceiros um do outro, conhecia tudo um do outro, não tinha nada em comum, sabe? Eles elogiavam-se mutuamente um ao outro. Veja, ele elogia a moça elogia ele. Entende? Então era um relacionamento muito edificante para ambas as partes, muito fortalecedor. Então, querido, eu não sei como anda o seu relacionamento, mas o seu relacionamento também pode ser desse jeito, o meu também pode ser desse jeito. Depende de como nós lidamos com as situações adversas que se levantam entre o relacionamento. Lembre-se, um relacionamento não é feito para um amar sozinho. É os dois, compartilhar, colaborar, sabe, atrair um ao outro, elogiar um ao outro, ajudar-se mutuamente um ao outro, entende? Então o relacionamento funciona desse jeito, à base de diálogo, corpo, alma e espírito, de uma conexão de corpo, alma e espírito muito profunda. Que Deus te abençoe e que você leve esta reflexão para dentro do seu relacionamento. Não tenha vergonha, nem seja tímido com o seu parceiro ou com a sua parceira. Fica na paz de Cristo, que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, abençoando a vida de outras pessoas, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém.